Vou dar um recado importante da 1xBet para você que está ligado aqui nos canais da plataforma Atenção Vascaínos. Primeiro comentário fixado tem um link. Através dele, você faz um cadastro, mas só se você tiver 18 anos. É a primeira dica. Segunda dica, você precisa ter responsabilidade. Não gaste aquilo que você não tem. Isso é fundamental. E um terceiro aspecto, para a sua segurança. A 1xBet está regulamentada pelo governo brasileiro, podendo atuar aqui no Brasil. Portanto, use o link, use a palavra Vascaínos, acompanhe os jogos e também as odds e se divirta demais. 1xBet, que é patrocinadora de grandes clubes, campeonatos e entidades esportivas e também aqui da plataforma Atenção Vascaínos. Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui depois de uma vitória do Vasco. Infelizmente, a 9ª colocação não veio. O Vasco tinha a possibilidade aí de conseguir passar 2 fases da Copa do Brasil, se ficasse na 9ª colocação. Faltou um pouquinho mais ainda para uma Libertadores da América. Ontem as chances do Vasco inexistiam, porque placar de 12-0 é algo que no futebol profissional hoje de alto nível não acontece. E a gente tem que ter muito carinho para analisar o que foi o ano de 2024 para o Vasco. E para isso, tanto aqui no AV+, como também no Atenção Vascaínos, a gente vai poder ter bastante tempo e bastante argumentos para entender o que foi esse ano. Porque para quem gerencia, para quem comanda o Vasco, eu não tenho dúvida nenhuma que foi um turbilhão de sentimentos. E você conseguir chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro, já na penúltima, sem chance nenhuma de rebaixamento, é algo que o torcedor do Vasco não dá para dizer que você pode sair comemorando na rua, desfilar em carro de corpo de bombeiro, mas é um alívio que o torcedor do Vasco precisa se acostumar a sentir novamente, que é esse campeonato brigando por coisas grandes, como foi num determinado momento fazendo uma semifinal de Copa do Brasil. Falando especificamente do jogo de ontem, o técnico Felipe mais uma vez montou aquela estrutura que ele montou no último jogo. Apenas com as modificações nas laterais. PH e Piton suspensos. Ele começou o jogo com o Puma e com o Leandrinho. Aliás, o Leandrinho que fez uma partida muito abaixo e foi até substituído aí pelo Vitor Luiz no intervalo. E eu acho que fica claro que o Vitor Luiz é um jogador que não dá para ser tão fácil descartado para a próxima temporada. Mas enfim, dentro desse modelo que o Felipe utilizou no dia de ontem, ele fez até algumas variações, como por exemplo, o Coutinho vindo buscar mais a bola nos pés dos zagueiros. E por que aconteceu essas variações? Porque ontem o Cuiabá fez uma marcação baixa para cima do Vasco, desceu as suas linhas e o Vasco chegou a um determinado momento que estava beirando 70% de posse de bola. Então o que acontece? A zaga do Cuiabá enterrada, a segunda linha do Cuiabá mais ainda, e você precisa de alguém para circular essa bola e que consiga achar passes. Então, se parar para pensar, a bola da inversão do primeiro gol ali do Pumita, que pega o Verratti entrando, é uma bola que o Coutinho acha o Puma ali. Então, é para isso que ele foi recolhido, para vir lá para trás, para achar esse tipo de passe com mais complexidade. Porque o que acontece? Quando as linhas estão mais próximas, é difícil para você conseguir infiltração. Então, com a bola. Então, com o jogador em movimento. Então, você ter esse passe que quebra a linha com o Coutinho vindo mais de trás é algo que vai ser muito utilizado. E isso depende muito, e o Felipe deixou claro ontem durante a coletiva, que o Vasco já tem o perfil do treinador para a próxima temporada. Só que assim, isso vai dar muito debate até o final do ano ainda. Porque a gente pode ter um perfil de um Vasco econômico, um Vasco que não vai ter o investidor e que a gente não sabe até onde pode chegar na hora de fazer as contratações. Como, talvez, e é isso que todo vascaíno sonha, que tem um novo investidor sério, sonha com um investidor sério. Não dá para sonhar para virar SAF, virar SAF não, o Vasco já é SAF. A gente tem que cuidar para não fazer essa confusão. A gente não pode querer que venha um investidor a qualquer custo para acontecer o que aconteceu na última passagem dessa empresa aí que comprou o Vasco e o resto todo mundo já sabe. Então, torcedor, eu acho que o mais importante é a confiança que a gente terminou o ano novamente em alguns jogadores. E o Felipe foi fundamental nisso. Por isso que eu fiz essa capa hoje aí, colocando Felipe, Verratti e Léo Jardim. Obrigado por tudo. O Léo Jardim, por ser o principal expoente do Vasco na Copa do Brasil, sendo decisivo nas cobranças de penalidades máximas contra Água Santa, contra Fortaleza e contra Atlético Paranaense. Eu acho que o Léo Jardim devolveu o gosto de conquistar algo grande,
gostaria aqui com essa live agradecer o Léo Jardim, agradecer ao Payet, que ontem chegou aí a absurda média de 23 gols e 4 assistências no ano. Nós estamos falando de 27 participações em gols, sendo que o Vasco jogou 54 partidas. Ele jogou 54 partidas. Ou seja, um aproveitamento de meio gol, participação a cada jogo. É algo muito grande. E fico feliz, porque eu aqui, você deve ter ouvido eu falar em várias vezes que eu pedia para o Verratti, em algum momento, sair da equipe do Vasco. Porque, infelizmente, o Rafael Paiva adotava um modelo de jogo que não estava mais privilegiando o Verratti. E com essa dificuldade, eu gostaria de ver não só durante as partidas, mas talvez uma ou outra vez até de início que o Verratti pudesse jogar. Teve alguns jogos que o Verratti quase não tocou na bola. Se a gente parar para pensar, Botafogo, Fortaleza, jogos que o Vasco foi amassado pelo adversário e não tinha saída, não tinha nada, ele ficava lá na frente quase que sem participar do jogo em momento algum. E isso me angustiava muito, pela qualidade de eu saber que se essa bola fosse chegar nele, ele geralmente dá um jeito de fazer esse gol. Então que bom que ele chegou agora no final, nessa reta final, e deu essa retomada. Agora é projetar o próximo ano. E o Felipe ontem deu uma entrevista muito lúcida. O Felipe, que não é um cara de dar muitas entrevistas, de falar muito, o que me agradou. Volta para ser o diretor técnico. Em algum momento se cogitou, e o Felipe e o Pedrinho falou naquela coletiva, que ele poderia ser técnico da base ou um auxiliar técnico. Eu não acho legal isso, porque o Felipe, como auxiliar técnico, seria uma sombra muito grande no trabalho do treinador que pode chegar. Fala-se em vários nomes, Luiz Castro, mas é caro, Caixinha, Carpini, enfim, tem inúmeros treinadores aí que são oferecidos, até sul-americanos, mas o Felipe ali ao lado como auxiliar seria uma sombra muito grande e poderia tirar a tranquilidade do treinador. Já como diretor técnico, eu acho que o Felipe pode trocar essa ideia com o treinador, mas principalmente ser esse elo aí entre a comissão técnica e a direção do clube, eu acho que o Felipe ali, ele se encaixa e se encaixa muito bem. E foi sujeito homem, pegou esses 3 jogos, fez um bom trabalho, o Vasco conseguiu aí alcançar 7 pontos, conseguiu a vaga na Sul-Americana e mostrou que com um elenco mais qualificado, consegue sim também exercer o trabalho de treinador. Alguns gatilhos para mim ficaram claros no Vasco. Um Vasco com mais posse, um Verratti fazendo pivô, um Vasco com mais infiltrações, um Vasco com volantes pisando na área, tudo fruto que o Felipe fez de trabalho. E aqui é legal fazer esse corte. Não é porque ele é amigo do Felipe, do Pedrinho, que o trabalho dele teria que ser contaminado. Nem para elogio por ser um grande ídolo da história do Vasco, nem por crítica por não ter méritos por estar ali. Muito pelo contrário, eu sempre tinha essa curiosidade e ainda tenho. Lá na frente, daqui uns anos, a gente pode ter ideia se o Felipe quer mesmo e vai virar um treinador de futebol. E essa amostra, mesmo sendo pequena, mesmo com esses adversários que o Vasco enfrentou, eu acho que é uma amostra bem positiva. Galera, esse é o meu Acorda de hoje aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Por favor, dedão no like, compartilhe aí nas suas redes sociais, avisa que o Acorda chegou. E vou fazer um convite para você que é do Rio de Janeiro, você que tem a possibilidade, hoje à noite, vá lá na live Dicas de Mendonça, nossa tradicional live. Estarei lá com toda a galera do Atenção Vascaínos e a gente vai poder ter aquela resenha monstra, fazer a live, resenha antes da live, resenha depois da live, enfim. E agradecer todo mundo aí que participou do Live Pix, proporcionando que a gente pudesse aí comprar passagem e estar junto com vocês. E é isso. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha, lá com o Bom Dia Gigante no Atenção Vascaínos, e a gente continua. Vai mudar um pouquinho a programação, mas pode ter certeza que cada período do dia ainda terá um vídeo trazendo as notícias e opiniões de toda a galera aqui do canal. Abraço!